Boa noite, queridos amigos, amados ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Espírita nessa quinta-feira. Que alegria ter vocês aqui com a gente. Boa noite, Samira. Boa noite, Thay. Boa noite, queridos amigos que acompanham a Conexão Espírita. Como eu sempre falo, né? Uma alegria imensa nos reencontrarmos toda quinta-feira e ter um assunto novo aí para a gente conversar, para a gente refletir e aprender, né, à luz da doutrina espírita. É verdade. Sejam muito bem-vindos hoje, uma história de mesa branca, né? Vamos conversar sobre uma historinha aí de um espírito que já desencarnado voltou, né? Eu sempre falo que as pessoas às vezes dizem: a gente não, ninguém nunca voltou para dizer nada, para contar nada, ninguém sabe como é do outro lado. E isso não é verdade, né? Muitos já voltaram. E a gente vai trazer aqui no História de Mesa Branca, dentro do Conexão, essas historinhas, né, Samira? Hoje, uma história super legal de Marcel. Marcel, que é um espírito que traz o seu relato no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8 da segunda parte, né, chamado Expiações Terrestres. Ele é o primeiro a trazer a história dele. E aí... Essa história, a história desse espírito, né, desse irmão, me deixou muito comovida, assim, quando nós tivemos acesso à leitura, né, e ouvir, assim, o seu relato, e realmente traz grandes ensinamentos para todos nós. Vai ser muito bom a gente conversar sobre esse espírito novamente, né, sobre esse relato tão esclarecedor que ele nos repassou. É verdade. O Marcel, é muito interessante sobre ele, é que ele era uma criança com deficiência, né? Ele era uma criança que tinha o corpo físico, tinha no corpo físico muitas deficiências, né? Muitas dificuldades. Kardec relata que as pernas contornadas tocavam no seu pescoço. Então, de uma certa forma, ali ele estava, né, com uma dificuldade, com uma deficiência física bem complicada. Sua magreza era tal que a pele se dilacerava sob a saliência de seus ossos. Então, era uma criança que estava, além de ser uma criança com deficiência, uma criança que estava em extrema desnutrição. Seu corpo não era senão uma ferida e seus sofrimentos atrozes. Ele tinha muitas feridas e sofria muito. E aí Kardec quando ele traz essa descrição de como o Marcel era em vida, ele diz que ele tem, né, de 8 a 10 anos, essa criança, e ele está em um estado difícil, né, até para descrever, e que ele está ali em um leito de hospital e ele era designado sob um número, né, sob o número 4. Então, era o Marcel do leito 4, porque a família era extremamente pobre, né? Diz a família é pobre, uma família de israelitas, e ele estava nesse sofrimento já há 4 anos. Há 4 anos que a doença dele tinha se agravado, ao ponto que ele estava realmente debilitado, né? E aí Kardec descreve também a questão moral, né, dessa criança. Ele diz que sua inteligência era notável para a sua idade, sua doçura, sua paciência e sua resignação eram edificantes. E o médico, no serviço do qual se achava, tocado de compaixão, né,
geralmente ia, né, visitá-lo e estava sempre perto, porque ficou interessado por essa inteligência desse menino, né, e tratava ele com muita bondade, né, e sempre que podia estava perto dele. E aí é bem interessante como essa criança tão adoecida, né, tão ferida, tão machucada, ela consegue ter esse espírito, uma inteligência notável, consegue ter uma doçura, né, enquanto a gente às vezes não consegue, né? Ele demonstrava que, pelo relato, ter uma compreensão muito grande da situação que ele enfrentava, né? E eu acredito que era justamente essa junção de ver tanto sofrimento em uma criança ainda, porque isso sempre comove os nossos corações, quando a gente vê crianças enfrentando dolorosos sofrimentos, né? E ainda assim, diante daquela situação extremamente difícil, demonstrava tanta clareza, demonstrava a doçura e essa inteligência, né, que Kardec destaca aqui. Então, acredito que essas duas situações chamavam mesmo a atenção, né? E geralmente a gente fala assim que quando a gente está passando por nossas dificuldades, a gente acha que o nosso problema é muito grande, né? Que a gente não vai conseguir resolver. E tem muitas pessoas que falam que se a gente for até leitos de hospital, até locais onde as pessoas também enfrentam outros sofrimentos, a gente consegue enxergar no sofrimento e na dor uma forma diferente de lidar com as nossas próprias lutas, né? Com as nossas próprias dores. E a gente vê uma pessoa que, diante de uma situação tão grave como a criança do leito 4, não se reclamar, né? Aceitar aquela situação faz com que talvez outra pessoa que olhasse para aquela condição dissesse, nossa, do que eu estou reclamando? Né? Como que a sua dificuldade fica pequena perto do exemplo que está sendo ali claramente colocado diante da pessoa, né? Para ver que tinha uma situação muito desconfortável, muito difícil, e mesmo assim enfrentava com tanta clareza, né? Com tanta ternura, vamos dizer assim. É tanto que aqui à frente, né, a gente vai relatar ainda, tem um pedido que ele faz a esse médico que sempre visitava, que sempre costumava ouvir, conversar com a criança, dar aquela atenção tão necessária, né, para uma pessoa que enfrenta uma grande dificuldade. Uhum. E aí, justamente, ele pede, né, por mais remédios, mais remédios para diminuir a dor, né? E aí o médico disse, ué, mas por quê, né? Você já lhe deu o suficiente para não lhe fazer mal né? E aí ele diz assim, eu sofro de tal modo que me forço em me reprimir para não gritar e pedir a Deus que me conceda forças de não alterar os outros doentes que estão do meu lado. Mas frequentemente tenho dificuldade de impedir isso. Essas pílulas me adormecem e durante esse tempo, pelo menos, não perturbo ninguém. Então ele estava preocupado não com a dor, em aliviar aquela dor horrorosa que ele estava sentindo, que chegava ao ponto de precisar gritar de dor, que não conseguir segurar, né? Essa dor tremenda. E ele estava preocupado em não perturbar os outros pacientes que estavam ali também e que ficavam com certeza incomodados, né? Quando tem uma pessoa gemendo muito, gritando muito, geralmente se incomoda a gente e é até do instinto, do nosso instinto, né, de seres humanos realmente choros e gritos nos incomodarem para que a gente possa fazer alguma coisa e resgatar essa pessoa dessa situação de perigo. E quando a gente não consegue, né, no caso de uma dor, que a gente não consegue sarar, não consegue ajudar nem diminuir, dá uma certa ansiedade,
faz parte do nosso instinto. E aí ele se preocupava com isso, ele se preocupava com o outro, né? Com isso acontecer. Era uma daquelas almas, né, que mostram a elevação, assim, nas pequenas coisas. Exatamente. É tanto que tem esse destaque, né, também, que por essas palavras, né, a justificativa que ele deu para solicitar uma quantidade maior de remédios mostra justamente isso, a preocupação que ele tinha em não causar desconforto para as outras pessoas. E naquele momento em que ele estava dormindo, era um momento que ele tinha alívio e principalmente que os outros também tinham alívio, porque não ficavam ali acompanhando, né, vendo, ouvindo ele colocar ali para fora através dos gritos a dor que ele sentia. Então, a gente vê também muita grandeza, né, muita nobreza nessa atitude dele, de se preocupar com o desconforto que estava causando a outra pessoa. Quando muitas vezes a gente pensa assim, não, eu estou com uma grande dor, as pessoas têm que entender o que eu fizer, as pessoas têm que entender, porque eu estou passando por uma coisa muito ruim, uma coisa muito difícil, que eu não estou sabendo lidar. E isso me faz lembrar até assim, pessoas que às vezes têm um determinado problema e não sabem separar, né, aquele problema que precisa ser resolvido por ele e acaba deixando que as outras pessoas que estão ao seu redor sejam também, assim como se as pessoas que estão ao seu redor tivessem uma certa culpa naquilo que está acontecendo, e às vezes a pessoa até fala palavras grosseiras, né? Tem atitudes grosseiras que se arrependem depois. E aí justificam que fizeram isso porque estavam com a cabeça cheia, porque estava enfrentando uma grande dificuldade, que estava com a dor, que estava com uma situação difícil, não estava sabendo lidar, e aí perdeu a mão, né? Não soube conduzir da melhor maneira. E aí a gente vê esse exemplo de uma pessoa que estava ali num sofrimento extremo, e, no entanto, ela sabia que as outras pessoas que estavam ali não precisavam passar por o desconforto de ficar acompanhando e ficar incomodado com os seus gritos. Uhum. E ele é interessante que ele fala assim, né, Samira? Eu passo por isso e ele tem essa preocupação. E aí você olha a idade dessa criança. Ele tinha 8 anos, entre 8 e 10 anos. Uma criança de Isso. 10 anos de idade que seja, né? Aonde ele aprendeu a ter essa preocupação? Né? A gente sabe que a família era uma família extremamente humilde, que passava por muitas dificuldades, talvez não tivessem condições de ter sequer tempo, né? Pessoas geralmente muito pobres trabalham muito para poder sustentar, né? Ganham muito pouco, mas trabalham geralmente muito. Enfim, não teriam eles próprios essa educação para passar para essa criança, né? E como era que ele ia entender também isso? Em que momento ele recebeu essa educação, se ele já estava há 4 anos nessa situação, nessa doença tão desoladora, tão forte, de tanta dor, né? E o médico, inclusive, se apega a ele, né? Kardec relata que é porque a família não aparecia com frequência para visitá-lo. Então, o médico via ele como um pouco abandonado ali pela família. E se apegou a esse menino que estava ali sem família e praticamente sem família, né? A família aparecia um pouco frequentemente e não tinha essa recorrência de visitá-lo. E, além disso, era um menino que tinha essa razão, esse carisma, né? E aí, de onde essa criança tirou esse entendimento, essa ideia, né? E aí, a gente Kardec traz, né? E a gente traz aqui no Conexão esses dois questionamentos, que é: ou Deus criou a alma dessa criança junto com o corpo dela, e já criou esse corpo cheio de defeitos, da forma que foi, né? Já sabendo que ele passaria por todos os sofrimentos e aceitando que aquela criança iria passar por todo aquele sofrimento, enquanto
no mesmo dia, na mesma hora que ela nasceu, né, estava nascendo um outro corpo saudável, também criado para a alma. Então, ou a gente nega a justiça de Deus e diz que Deus tem aqueles escolhidos para sofrer e os para ser feliz, ou a gente precisa admitir que existe uma outra causa para esses sofrimentos. E essa outra causa é a pré-existência da alma, né? Aquele corpo foi criado para abrigar um espírito milenar, um espírito que já pré-existia. Não há essa sincronicidade entre a criação do corpo e a criação da alma. E aí, se a gente parar, esse relato desse menino, só o fato da doença dele, da vida dele em terra, já traz esse, relato, esse pensamento para a gente, né, Samira? Antes mesmo da gente entrar no recadinho e na comunicação que ele trouxe. É verdade. Só em pensar essa situação, a gente fica imaginando, né? Até nos dias atuais, quando a gente vê uma criança que apresenta enfermidades graves, passa por grandes lutas, né? A gente fica se perguntando, nossa, o que que aconteceu? Por que que isso está acontecendo? Né? O que que tem por trás disso tudo? E se a gente confia na bondade divina, na sabedoria do Criador, a gente imagina logo, por ter o conhecimento da doutrina, que tem um motivo, tem uma razão para aquela situação. Esse corpo que foi criado com essa dificuldade foi criado justamente para uma alma que precisava passar por alguma situação assim para poder experimentar uma mudança, né? Para poder talvez se libertar de certas coisas, e também assim, dar o grande exemplo. A gente sabe que muitas situações de grande sofrimento servem muito de exemplo, servem de inspiração, de motivação para as outras. Então, a sabedoria divina une todas essas situações, né, para que todos que estão envolvidos tenham o seu aprendizado, tenham o seu crescimento, tenha a mudança tão necessária. Sem dúvida. Eu acho belíssimo, né? Essa história. A gente estudou, eu já achei belíssimo e sugeri a gente trazer ela, porque quando ele é evocado na Sociedade de Paris, em 1863, depois da morte, ele é evocado. E quando ele, né, chega, ele diz que respondeu ao chamado para fazer com que a voz dele se estenda para além daquele recinto, né, que ele quer que o eco da voz dele faça vibrar e se estenda até a sua solidão. Então, eu quero atingir a todos os corações e que o eco da minha voz faça vibrar e se estenda até a sua solidão. Então, ele está querendo falar com pessoas que eram semelhantes a ele, né? Pessoas que também não tinham ninguém, que também estavam ali sozinhos. Né? Ele diz que ele quer falar para esses corações, para lembrar esses corações de que a agonia na terra prepara para as alegrias do céu e que o sofrimento não é só uma casca amarga de um fruto e esse fruto é saboroso. Eu acho isso muito interessante. É uma casca amarga, o sofrimento é uma casca amarga de um fruto saboroso. E meio que é só algo que você precisa superar, é algo pequeno, a casca geralmente é fininha comparada ao fruto, e é só aquela partezinha fina, assim, que é muito fácil de passar, né? Eu acho isso belíssimo. E aí ele Nos vai falar. relatos, Pode no ser. relato dele, eu lembro que quando nós estávamos estudando, são ensinamentos tão lindos que a gente ficava assim, um tempinho em silêncio para poder absorver bem, né, cada palavra que ele estava colocando aqui e a lição que ele traz. Se a ideia, quando ele foi levando, né, que atendeu o chamado aqui nesse dia, era fazer com que a voz dele ecoasse mesmo e que não ficasse apenas ali naquele recinto,
atingiu mesmo o objetivo, porque quando a gente escuta o relato, quando a gente ouve as palavras que ele diz aqui, realmente assim toca o coração da gente, né? É muito interessante isso. Ele fala que o, a voz dele, né, vai falar, ele se refere à voz dele sempre na terceira pessoa. A voz, né, ela lhe dirá que é sobre, assim, sobre esse sofrimento, onde você está ali, né, passando pela miséria e tal, que estão os enviados de Deus. E é nesses sofrimentos que a missão desses enviados acontece, que é a de suportar, né, aliás, de dizer que não há dor que não se possa suportar. E se você tiver a ajuda dos Espíritos e de Deus Todo-Poderoso, não há dor que você não possa suportar. E isso é muito bonito, assim, né? E ele diz ainda, para escutar os lamentos se misturando às preces e compreender que isso é uma harmonia poderosa, diferente dos culpados e do lamento misturado com blasfêmia. Então, ele traz esse lamento misturado com prece como uma harmonia, né? Uma harmonia que vai trazer esse encontro com os espíritos, né, superiores, esse encontro com essa paz depois que passar esse sofrimento, que é diferente do que acontece quando você se lamenta, mas junta a blasfêmias, as reclamações, né, a culpa e a sentimentos ruins. É muito, muito interessante, porque ele tem essa experiência, né? Ele fala de um local onde ele esteve passando por aquilo. É uma experiência própria, né? E aí a gente vê, Thay, que nós, assim, com a nossa ainda, com a nossa imperfeição, com as culpas, né, e os comportamentos que a gente carrega ainda, no momento do sofrimento é muito difícil a gente manter mesmo o equilíbrio, manter essa fé e se ligar ainda mais nesse estado, né, de prece e de se entregar realmente à vontade divina. É muito comum que as pessoas enfraqueçam normalmente na fé, ficam com medo, né? Ficam assim, querem ter esperança e ao mesmo tempo ficam assim pensando no lado negativo. Outro dia até a gente conversando e a gente estava tentando descobrir por que que na hora assim de uma situação simples na vida da gente. Por exemplo, você tenta falar com uma pessoa e não consegue. Faz uma ligação, faz uma chamada, a pessoa não responde. Por que que naquele momento que você não conseguiu falar com a pessoa, a gente não imagina, não, ela deve estar tão bem, deve estar se divertindo, deve estar distraída, nem pegou no celular. A gente não pensa positivo dessa forma. A gente já vai pensando que aconteceu alguma coisa, que tem algo errado, que tem uma coisa ruim. A gente tem um lado que leva, né, para o negativo, para o pior. Os pensamentos levam sempre para esse lado. E aí, diante assim de um sofrimento, é como que a pessoa fica ainda com uma tendência maior assim a querer muito pedir essa, mas é como que no fundo do coração a fé verdadeira, assim, aquela confiança forte de que as coisas vão dar certo, que essas situações difíceis são passageiras, elas vão passar, né? A pessoa não consegue pensar dessa forma. E aí ele traz esse exemplo, que se você sabe que está com os bons espíritos, com Deus, seja como você acreditar, né? Se está com os santos, com os anjos, que tem uma força superior que está ali do seu lado e que vai ajudar você, não tem sofrimento que não possa ser superado. Não tem dificuldade que a gente não consiga encontrar uma solução. Né? Tudo tem um jeito, tudo tem uma forma. E tem até uma outra situação também, um outro aspecto. Tem pessoas que na hora da dificuldade aí se voltam sim para as preces,
né? Fazem promessas, e aí depois que conseguem passar por aquela dificuldade, acabam esquecendo aquele vínculo que foi criado com a espiritualidade, que foi criado com essa força superior que lhe deu ali o suporte, que lhe deu a condição, né? Lhe deu a oportunidade de passar, de enfrentar aquilo ali, que lhe fortaleceu durante aquele processo de dificuldade. E aí depois a pessoa esquece completamente. E tudo isso, né, essas formas como cada um reage, depende muito da condição, né, da maturidade espiritual de cada um. Por isso que é importante a gente ter relatos como esse, para a gente ir fortalecendo a nossa fé, para a gente ir tendo mais argumentos para a gente refletir sobre a necessidade de manter essa ligação constante com a espiritualidade, de manter o nosso lado positivo, a confiança, de saber que todas essas dificuldades a gente encontra sim uma maneira de ultrapassar, se a gente confiar e se a gente pedir, se a gente juntar, né, a aceitação da dor com o pedido para que a gente consiga a força, a sabedoria para conduzir, resolver, seja lá qual for o problema, a gente consegue dar esses passos com mais facilidade. Então, esse é um exemplo lindíssimo, né? Uma bela lição que esse trecho traz para a gente. É muito bonito, assim, todas as lições que ele traz, né? E aí a próxima, continuando o texto, é quando questionam ele sobre o motivo de tanto sofrimento, então, né? Já que ele diz que esse sofrimento, ele se tornou, né, um desses missionários de Deus que trazem esse sofrimento e que mostram a beleza do lamento com prece e tal. Mas por que ele estava sofrendo, então? E ele diz que não era uma expiação direta, né? Não era, fiz tal coisa e por isso estou pagando, mas que ele diz, estejam seguros de que toda dor tem a sua causa e essa causa é sempre justa. Aquele que conhecestes tão miserável, né? No caso, o Marcel, foi belo, grande, rico e adorado. Eu tinha lisonjeadores e cortesãos. Eu era vão e orgulhoso. Eu também fui bem culpado, reneguei a Deus e fiz o mal ao meu próximo. Então ele diz assim: você conheceu um corpo sofrido, né, com defeitos, mas com defeitos físicos, com problemas de saúde, mas eu já fui o contrário. Né? Eu já tive um corpo dentro perfeito, quanto um corpo humano pode ser perfeito, né? Belo, rico, adorado, né? Cheio de bajuladores. E aí ele, claro que isso traz um orgulho, né? Um certo orgulho. E ele diz: eu espiei cruelmente, primeiro no mundo dos espíritos e em seguida na terra. Isso que suportei isso que suportei somente durante alguns anos, nessa última e muito curta existência, sofri durante uma vida inteira até a extrema velhice. Ou seja, não era a primeira existência em que ele estava passando por uma situação em que ele era uma pessoa com deficiência, com muitas doenças, com muitas feridas, com muitas dores. Ele diz: essa minha última existência, ela foi curta, ela foi pequena realmente. Ele falece com 10 anos, né? Foi pequeno, foi uma existência muito curta, muito rápida, né? E eu sofri as mesmas coisas durante uma vida inteira até a velhice. E ele diz que pelo arrependimento retornou, né, às graças do Senhor, como ele diz, e agora ele está sendo confiado missões para que seja aí depurada, né, a sua alma. E é muito interessante porque ele diz claramente que foi esse sofrimento que a gente acabou de relatar, dessa criança,
quando é criança, a gente sempre acha que é, meu Deus, é muito mais cruel, né? O sofrimento de uma criança com uma doença que dá dor, que ela grita de dor, parece para o nosso, pelo menos para mim, né? Parece que é mais dolorido do que quando é um adulto. Parece que o adulto sabe lidar melhor, e não é nem verdade, né? A gente não tem a idade do corpo. Mas quando é criança, parece que sim, poxa, ela é tão pequenininha, tão frágil, né? Não precisava passar por isso. E era uma continuação, né, da outra existência de expiações. Então, muitas vezes a gente, o que a gente sofre aqui, o que ele ensina nessa pequena explicação, o que ele nos ensina é que nem sempre esse sofrimento que a gente está passando aqui é por conta da vida passada. A gente diz, na vida passada eu fiz alguma coisa. Às vezes não foi na passada, foram algumas antes, só que foi tão grande o erro que ela precisa ser de várias, né? Para ter essa depuração da alma, para ter essa. Para conseguir colocar de novo as coisas no lugar, né? Para reestruturar a vida espiritual. Para ter o ajuste, né? Não vem assim tudo de uma vez, porque a gente coloca aqui aquela frase assim, que Deus dá o fardo, né, de acordo com a possibilidade. Então, a luta, a dor, o sofrimento vem de acordo com aquilo que é possível o espírito ter a condição de enfrentar e retirar ali o aprendizado necessário para poder seguir para uma outra etapa até a depuração, né? Como ele fala que muitas vezes desses sofrimentos a forma como a pessoa enfrenta faz com que o espírito amadureça, se aperfeiçoe mesmo mais rápido. E muitas vezes, por saber disso, o espírito pede, né? O espírito pede para passar por aquilo ali, pede para passar por determinada situação, porque só daquela forma vai conseguir despertar em sua consciência que é, atingiu o objetivo que era esperado. Eu acho bem interessante essa, essa história dele, porque ele, quando é libertado, né, desse corpo, ele passa a ser esse espírito que vai a ser essa voz, né, que diz calma, tenha esperança, tenha coragem, que isso vai passar, que tudo vai passar, que tudo vai ficar bem, que a vida espiritual ela traz esse descanso que você tanto espera, você só precisa passar pelo que você precisa passar, né? E aí parece assim um jogo de palavras, parece que não está dizendo nada com nada, mas você precisa passar pelo que você precisa passar. Você precisa caminhar o caminho que você tem que caminhar. Não adianta querer fugir, né, ou se lamentar, ou gritar, nada disso vai adiantar. Tem que passar por essa casca amarga para chegar no fruto doce, né? Então, é essa a mensagem desse texto, sabe? Eu acho muito bonito. Ele, a forma como ele traz essa essa é quase deixa o coração da gente quentinho, né? Assim, ele traz um sopro de esperança e de coragem, assim. E é isso. Ele demonstrou tanta resignação diante do sofrimento, né, que a gente percebe que é como que a alma dele compreendia que aquele sofrimento ali era temporário e que depois daquele momento, quando ele conseguisse se libertar daquilo ali, ele teria um outro momento onde o espírito dele estaria liberto das dores, das culpas, dos problemas, né, que foram adquiridos ao longo das existências anteriores. Porque, como ele mesmo relatou, já tinha tido uma outra existência em que ele passou até muitos anos com a dificuldade. Ele compreendia até que essa encarnação, onde ele desencarnou ainda criança, foi curta a duração, porque foram poucos anos. Foram sofrimentos muito intensos, muito extremos, mas foram poucos anos.
porque ali era o que o espírito precisava, então, para ajustar a sua, vamos dizer assim, ajustar a sua conta, né, com a vida, ajustar aí tudo com as leis, né, com as leis do nosso Pai Criador, com as leis universais, que tudo assim está no controle. E aí, quando a gente desvia, quando a gente passa um pouco da linha e tudo é observado e tudo vai ser cobrado também. Uhum. Com certeza, ainda mais quando é algo que traz sofrimento para o outro, né? Quando a gente tem alguma atitude que traz esse sofrimento para o outro, de alguma forma, em algum momento a gente vai precisar reparar. E quando a gente for reparar esse erro, vai ser na proporção da dor causada, né? E sempre também na proporção que a nossa consciência nos impõe. Então a gente fica sempre, a gente ter esses exemplos, né? Essas demonstrações de que a gente não está sozinho nesses erros, todo mundo erra, e que é possível sim a gente encontrar um ponto onde a gente vai voltar às graças do Senhor, como ele diz, né? Voltar a a estar bem de novo com a própria consciência, com as leis da vida, como você colocou, Samira, é muito interessante e deixa a gente mais tranquilo, né? Muito consolador é a palavra mesmo. É verdade. E a missão dele foi essa, né? Trazer esse exemplo, né, de que os sofrimentos, com a resignação, com a calma, além da força que a gente adquire através da espiritualidade, quando a gente confia e se entrega, a gente está realmente fazendo as pazes com a consciência do espírito. Você até colocou a palavra certa, porque quando o espírito escolhe passar por um sofrimento desse, né, é porque ele acredita que merece passar por aquilo, por reconhecer os seus erros e a sua consciência fica cobrando. Não é à toa que as pessoas dizem que nada pesa mais do que uma consciência apontando os nossos erros, né? A gente quer, quando a gente recebe, vamos dizer assim, críticas de outras pessoas, a gente lida de uma forma, mas quando a gente fica recebendo críticas da gente mesmo, quando a gente olha um comportamento, uma ação que a gente teve, uma palavra que a gente diz, que poderia ser diferente e a gente fica se cobrando, é muito mais forte, né? É muito mais marcante na gente. Então, esse pensamento de saber que está enfrentando uma dificuldade, que essa dificuldade tem uma causa justa e que, dependendo da forma como você enfrentar, você vai estar se libertando e, enfim, você terá a paz com a sua consciência. Então, vale muito, né? Pois é, exatamente. E aí a gente é isso, né? Trouxemos, acho aqui, a historinha completa. Se você quiser ler com mais calma, ler com mais atenção, eu vou deixar o link do livro Céu e Inferno na Kardecpédia aqui, porque é fácil, né, de encontrar, tem online. E aí o livro é esse, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Tá lá, eu já disse no começo, mas eu vou repetir agora. Né, tá no capítulo 8 da segunda parte, né, Expiações Terrestres, é o primeiro relato do Marcel, número 4. E aí você pode ler, né, com calma, tirar suas próprias conclusões, fique bastante à vontade. Lá tem outros também. Então, estudem a doutrina, né, é o nosso convite. E curtam aí, quem tiver em Vasalém, curta a festa de agosto. Quem não tiver, né, tenha uma boa noite, tenha um bom descanso. E até quinta-feira. Tchau, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até breve. Até quinta, um cheiro. Fiquem em paz.